Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vetancast, dessa vez essa edição especial aqui no Exponential. E agora a gente vai conversar com o Bruno Camargo, que é o gerente regional sul da FINEP, e acabou de falar na palestra durante o evento, né, Bruno, sobre recursos financeiros para inovação e tecnologia no agro. Obrigada pelo aceite, Bruno. Obrigado. Bruno, a gente sabe que inovação exige capital, né? E a FINEP está com um orçamento histórico para 2026. E a gente quer saber como é que a avicultura e a suinocultura podem acessar esse recurso. E aí, já partindo para a primeira pergunta, você disse que a FINEP projeta oferecer 36 bilhões para a inovação em 2026. Isso, correto? Esse é um cenário que a gente está trabalhando para 2026, tá? Nossa presidência já colocou em diversas comunicações, que é um cenário que a gente está trabalhando com dois cenários de captação, né? Um, nosso orçamento anual, que é da nossa fonte de recursos que se chama FNDCT, né? Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e uma captação adicional, né? Voltada para operações de crédito, tá? Perfeito. Então, somando esse valor mais ou menos, tá? Então, esse seria o momento da agroindústria tirar esses projetos de dentro da gaveta. Sim, exatamente. Então, nós temos tido, né, um aumento muito grande, tá, de empresas e cooperativas, né, do agro acessando recursos FINEP, e esse cenário esse ano vai ficar ainda mais favorável. Perfeito. E dentro da Nova Indústria Brasil, existe uma missão específica para cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais. Isso. Que tipo de projeto o nosso setor de proteína animal pode apresentar para ser prioritário? Legal. Então, a FINEP tem basicamente duas formas de apoio para empresas aí de maior porte, tá? E cooperativas também, que são recursos não reembolsáveis, que são editais, né, voltados a desenvolvimento de tecnologias que são mais de fronteira, tá? E aí nós temos um edital específico de 300 milhões, tá, para o setor, para o desenvolvimento de medicamentos, né, para avicultura ou para suinocultura, né, ou pecuária, tá? Também desenvolvimento de novos bioinsumos, tá? Então fertilizantes sustentáveis, então são exemplos, tá, de tipo de projeto, e também linhas de crédito, que são para projetos que não precisam ser exatamente super intensivos em tecnologia, mas são projetos que envolvem algum desenvolvimento tecnológico, algum esforço de adoção tecnológica, e que empresas, desde empresas pequenas até empresas, né, de qualquer porte, cooperativas podem acessar, as maiores aí diretamente com a FINEP, uma operação de crédito com condições bastante favoráveis, aí, com prazo de até 20 anos. Perfeito. E aí você até disse que para empresas com faturamento de até 300 milhões, as taxas são bem atrativas, né? Exatamente. E aí esse recurso pode ser usado para compra de máquinas e softwares, inclusive importados? Sim, podem sim, tá? Aí isso vai estar dentro de um escopo de um projeto de inovação, tá? Então vai apoiar, né, o pessoal, pode apoiar equipamentos nacionais ou importados, softwares, lógico, mediante uma justificativa, né, seja porque tem um custo mais baixo ou porque ele é diferenciado com relação ao que existe de soluções nacionais, tá? Mas tudo isso pode fazer parte de um projeto, tá? O pessoal, equipamentos, consultorias, insumos até para um teste. Então, por exemplo, muitas vezes a empresa pensa muito no equipamento, né? Porque a demanda mais latente e que ela busca fontes de recursos, mas muitas vezes na demanda dela tem um escopo bem maior que ela nem pensou, que ela pode financiar um lote piloto, pode financiar os testes, né? Então você testar aqueles equipamentos, aquele novo processo, tudo isso pode ser financiado, e aí muitas vezes despesas que para ela vai assumir como um giro são investimentos, na verdade investimentos em inovação, e que vão ser financiáveis com carência, né, com prazo bem longo, então isso torna ainda mais interessante. Que legal. E aí vocês também oferecem recursos não reembolsáveis ou fundo perdido, né? Para projetos de risco tecnológico. Isso. O que define se um projeto de uma granja ou um frigorífico vai se encaixar nessa modalidade? Tá. Esses projetos dos editais de subvenção econômica, né? Eles são voltados para desenvolvimentos, tá, de tecnologia, de novos produtos ou novos processos, mas que estejam mais na fronteira tecnológica. Então,
provavelmente, né, um projeto de um aviário não é um projeto para uma adoção de tecnologia. Então é necessário haver algum desenvolvimento. Muitas vezes vai estar aliado a algum fornecedor da empresa, né, e que aí um aviário pode ser um parceiro no desenvolvimento, tá? Ou mesmo se o time dessa empresa participar do desenvolvimento de tecnologia, tiver competências, muitas vezes a gente tem clientes que têm aviários, né, e que eles desenvolvem tecnologia interna. E aí, dependendo dos temas do edital, ele pode sim fazer parte do projeto, mas lembrando que é um edital para desenvolvimento de tecnologia até você chegar num protótipo testado. Não é no recurso não reembolsável, nesses editais ele não vai apoiar uma mecanização, uma robotização, não é uma linha de adoção, uma linha para desenvolver algo que mais na frente vai ser colocado no mercado, né? Então é mais as chamadas são para resolver problemas do mercado, não só os problemas internos da companhia. Claro, perfeito. E agora tem até uma lei, né, que permite que as cooperativas acessem esses recursos. Como que isso vai beneficiar o nosso sistema produtivo? Isso é bem importante, tá? Então a FINEP até uns 5 ou 6 anos atrás a gente não financiava cooperativas. Então desde esse tempo a gente começou a financiar com recursos próprios, né? Então e as cooperativas começaram a acessar e o volume foi crescendo. E então, o que é importante agora com a colocação, a inserção das cooperativas dentro da lei do FNDCT, né, isso permite com que as cooperativas acessem os recursos específicos para inovação de orçamento federal, né? Então, isso dá mais segurança para as cooperativas e permite acessar nas condições que eu comentei há pouco ali, com taxas de a partir de TR mais 3% ao ano. Então, taxas muito interessantes, tá? Com carência, né, de até 4 anos, prazo de até 20 anos. Então, isso para investimentos em inovação é um benefício gigante, né? Maravilha. E aí eu queria até tirar uma dúvida. Esses recursos, eles acabam sobrando? As empresas hoje não estão usando? Ou ele... A gente tem executado 100% do orçamento. Maravilha. Tá? Então, a gente tem sentido muita demanda, né? Ai, Tanto que que a gente está fazendo essa captação adicional justamente para poder dar conta dessa demanda que tem vindo, né? É uma história bem diferente de alguns anos atrás, que a gente, que como escritório regional, a gente atendia empresas e muitas vezes as empresas não queriam muito saber de FINEP ou achavam, né, um bicho estranho e inacessível, né? Acabava muitas sobrando vezes. até recursos. E a gente tinha um esforço ainda maior, né, de conseguir convencer, né, as empresas. Acho que hoje a FINEP é muito mais conhecida, né? Uma das ações que a gente se torna mais conhecida agora o FINEP pelo Brasil, que a gente está rodando o Brasil em mais de 100 cidades, tá? Mas a gente realmente tem tido demanda suficiente para comprometer os recursos disponíveis. E nessa ronda vocês vão passar por Chapecó também, né? Isso, exatamente. E aí, como é que o empresário faz? Ele deve chegar com um projeto pronto ou vai servir para ele moldar essa ideia de investimento? O FINEP pelo Brasil é uma série de eventos que busca apresentar as opções que a FINEP tem para as demandas em gerais de inovação, tá? De empresas, cooperativas, instituições de pesquisa, né, ICTs, no caso, startups. E aí, conhecendo essas formas de apoio, contar com o nosso time aqui das regionais, é o time que está organizando esses eventos, para atender e direcionar para a melhor forma de apoio para a empresa fazer o projeto. O que acontece? Muitas vezes a empresa, com relação aos editais, já chegou a ler o edital e quer saber um pouco mais, entender algum aspecto específico ou conhecer alguma linha de financiamento, quer saber um pouco mais, saber como seguir para acessar esse apoio. Esses eventos são importantes para a gente conseguir avançar, né? Então ele serve tanto como um gerador de demanda como um captador da demanda que já existe. Perfeito. Muito obrigada pelas informações. Eu espero que ajude, né, todo o nosso ramo de avicultura e suinocultura, esses recursos. E muito obrigada mais uma vez, Bruno. Muito bom. Obrigado, conta com a gente. Obrigado. Nos vemos no próximo Vetancast. Até! Vetancast Séries, autoridades no assunto.